Será que é um grande exagero dizer que Derek Lunsford tem a dorsal mais foda de todos os tempos? Ou será que a gente deve classificar ele como talvez a melhor dorsal da atualidade? Vamos dar uma olhada aqui nesse treininho dele e, sinceramente, falar que é a melhor de todos os tempos, eu acho sim, na minha opinião, aquela que você sabe o que vale, um pouco de exagero. Por quê? Todos os tempos é muitos tempos. Muita gente com boas dorsais passou por aqui. Eu tenho certeza que muitos estão passando pela sua mente agora, provavelmente vestindo sungas, não é verdade? Mas Derek talvez tenha o título de melhor dorsal da atualidade. E algumas pessoas mais puristas, mais antigas, ou alguns novatos também que leram isso em algum lugar e acham que isso é engraçado de falar, gostam de dizer que é nas costas que a gente ganha o campeonato, porque o bodybuilding é decidido de costas e não sei o que. Não é isso que nós temos visto nos últimos anos, mas beleza. Tem uma galera que gosta de ficar apegada a essas lendas antigas e não sei o que, e em alguns momentos provavelmente isso pode até ter sido decisivo, mas hoje essa máxima já não vale. E aqui nós temos ele, Derek Lunsford, performando a sua remada a cavalinho, um dos principais exercícios, né, que fazem a construção de uma boa espessura de dorsal, utilizando uma quicada marota, né, Derek? Eu, sinceramente, acho que essa execução aqui é muito mais limpa, muito mais técnica e muito mais difícil de fazer, porque aqui você tem que ter domínio sobre a carga. Você não ganha aquele impulsozinho daquela quicada. Ai, Oste, mas a quicada, quicar ferro no chão, não sei o que é. Experimenta pra você ver. Experimenta fazer desse jeito depois que você vai notar a diferença. E aqui eu tenho para ilustrar para vocês a diferença do que é provavelmente a melhor dorsal da atualidade com a dorsal de um Classic Physique que possivelmente tem também a melhor dorsal da categoria. Juntando a isso, o cupom AST10 na Horsepower Pro com roupas e a melhor linha de acessórios de toda a bodybuildância online. Então você entra aqui na descrição do vídeo e gaste todo o seu dinheiro na Horsepower Pro com o cupom AST10. Aqui a gente tem o Josimar, atleta espanhol, lá na Espanha é proibido ter tríceps, né, como vocês podem ver. A foto tá horrorosa, né, o Who is the Best Bodybuilder, mas dá para ilustrar bem a diferença de espessura de dorsal. Tem quase 1 quilômetro de diferença aqui entre a pele e a espinha do cara. E aqui já não tem, assim, esse quilômetro. Então, quando nós estamos falando de Open, nós estamos falando de muita carne. O que falta em Samson Dauda, uma das principais críticas dos árbitros, dos fãs, é que a dorsal dele precisa melhorar muito. Na verdade, todo o conjunto posterior, desde a perna, a divisão do glúteo, panturrilha, até que é beleza, mas a dorsal falta muito e aqui a gente consegue ver com muita clareza. Olha aqui no Derek a espessura da árvore de Natal. Claro que é a luz, que é não sei o que, mas falta até uma sombra aqui, ó, nessa carne. A do Dauda é muito mais rasa, muito menos carne aqui. E alguns vão argumentar aqui nessa fotografia que o Dauda tem muito mais detalhe do que o Derek, não sei o quê. Só que a realidade é que o Dauda, ele capricha, né, no filtro das fotografias, ele capricha na iluminação, capricha num monte de coisa. Aqui no Derek é uma filmagem normal, provavelmente ele estava no pump, então isso diminui um pouco o nível de detalhamento. E aqui em cima a gente pode dizer provavelmente a mesma coisa do Hadi Choopan, mas mesmo assim fica claro que Hadi Choopan tem muita carne, o Dauda nessa imagem tem muito detalhe e o Derek reúne as duas coisas, ele tem muito detalhe e muita carne, e no Hadi falta isso, como a gente pode ver aqui, ó. Essas poses de costas do Mr. Olympia, obviamente o Hadi não estava na melhor condição da vida, mas estava muito condicionado sim. E Derek é muito mais dominante de costas do que de frente. De frente o Hadi passou o trator. E aqui a gente vê de uma maneira bem fácil, como os dois têm mais ou menos a mesma altura, mais ou menos a mesma estrutura, a avaliação fica mais simples. Os caras estão usando até a sunga na mesma cor. Então, se bem que a sunga do Derek é mais comportada, ponto pra ele, né? A gente vê na dorsal do Hadi muito volume, né? Muita carne, muita muscularidade, e na do Derek também. Só que aqui não tem praticamente nenhum detalhe se a gente for comparar com o do Derek, muito mais impressionante. E devo dizer, inclusive, que o conjunto geral é mais impressionante, porque
O Derek, como ele tá mais seco de costas, ele tem divisões melhores no braço, né? O Hardy tem um pouquinho mais de pico de bíceps, mas a gente sabe por que é. E a perna e o glúteo do Derek estão um pouco melhores também. Eu acredito que isso pode mudar agora pro próximo Mr. Olympia, até porque o Hardy ele tá sem comer desde esse Olympia aqui. Ele parou de comer, cara. Não carbar nunca mais, né? Aqui na expansão muda um pouco a história. O Hardy tem uma expansão muito mais larga. Fica claro quando a gente vê os... Isso aqui é um corte, né? Mas fica claro quando a gente vê os dois lado a lado. E muito músculo, um baita volume muscular. Só que a hora que você olha para a dorsal do Derek, tem muito, impressiona mais, tem muito mais detalhe, é muito mais encaroçada. E isso, obviamente, tá na frente de uma largura um pouco maior, porque o Derek traz uma boa largura. Não é maior, mas traz. Só que o conjunto entre detalhamento, o dry e a espessura e etc., o conjunto melhor acaba sendo do Derek Lunsford. Só que aí você vai falar, então, porra, o Hardy tem uma baita dorsal, então o Derek vai ficar com a melhor dorsal da atualidade. Eu posso até concordar com isso. No momento não me vem assim à mente um cara da Open que tem uma dorsal que rivalize com o Derek Lunsford hoje. Agora, dizer que ele é a melhor de todos os tempos, aí eu vou dar só esse exemplo aqui e você pode dar qualquer outro exemplo aqui nos comentários e se for uma coisa realmente interessante, pode ser que eu refaça esse vídeo com outros atletas, tá? Então capricha. O Phil, ele é conhecido por ter uma das melhores, talvez a melhor dorsal de todos os tempos, e foi ali que surgiu o apelido do 3D, musculatura 3D. Por quê? Porque o negócio é tão encaroçado que a musculatura faz tipo uma sombra nela mesma. A profundidade dos detalhes e tudo é muito impressionante. Se a gente eliminar o resto do corpo e ficar só com a dorsal, vocês vão ver que a árvore de Natal aqui do Phil, pelo menos nessa imagem, né? Depois a gente vai ver outras, isso acaba mudando. A árvore de Natal do Phil muito limpa, muito profunda, muito detalhe, muito músculo, cara. Um negócio assim, bem impressionante, mais detalhado e mais musculoso do que a do Derek nessa foto. Agora, se a gente for analisar a pose completa, aí você vai ter um braço e um deltoide do Phil 10 mil anos-luz na frente do Derek. E um glúteo do Derek só ganha por causa dessa espinha aqui, né? E o posterior do Phil e todo o conjunto é superior, sim. Só que a gente tem outras poses também para fazer essa avaliação. Essa daqui o Derek tá excelente, uma pose tá angulada, né? Tá muito massa, o glúteo tá carcado aqui, o negócio tá impressionante. E nessa daqui o Phil não terminou de encaixar a pose. Como vocês podem ver, o braço ainda está um pouco aberto e não é assim que ele posa. O Phil posa com o braço mais flexionado, com o cotovelo mais flexionado, como é óbvio. E mesmo assim você vê mais detalhe, talvez, né? Deixa eu dar uma... você vê mais detalhe da dorsal do Phil do que na do Derek, sim. E aí, a hora que você chega na expansão de dorsal, aí acabou a brincadeira. Aí não tem mais como, porque o Phil, ele modificou praticamente essa pose, cara, na época dele, porque antigamente a galera vinha com uma dorsal muito larga, muito carnuda, só que meio que desempenadeira, né? Um negócio meio liso. Aqui, cara, aqui o jogo virou demais, porque ele tem muito detalhe no back double biceps e muito detalhe na expansão de dorsal. E o Derek tem também, como a gente vai ver numa outra pose aqui. Só que não é tanto quanto o Phil. Ó, você vê detalhe, você vê encaroçamento, profundidade aqui gigante e tudo. Só que aí você olha pro Phil e fala, complicou. E eu queria saber qual que é a sua opinião. E só a título de curiosidade, vou botar uma outra fotinha aqui, só pra gente ter essa curiosidade. Aqui nós estávamos falando só de dorsal, né? Só que se a gente for falar de pose a pose, olha só a diferença do braço e do peitoral do Phil. Não tô nem falando do abdômen, de nada disso. O braço e o peitoral do Phil em relação ao atual Mr. Olympia. É por isso que eu digo que não estou vendo hoje uma genética tão formidável no palco. Mesmo com a André shapeado, mesmo com o Dauda, mesmo com tudo isso, os caras têm uma estrutura maior e uma estrutura melhor. Isso daí é indiscutível. Agora, para esses caras atingirem o nível de qualidade, muscularidade do Phil em palco, meu amigo... Também se o Andrew Jackett
chegar com esse nível de muscularidade lá no palco, ele vai ser o melhor de todos os tempos. Ele bate Ronnie Coleman, cara. Porque vai ser um bagulho de 145 quilos dobrado de fibra. Vai ser um negócio até esquisito. E eu quero mandar um salve especial para todo mundo de Guaratinguetá que treina na Rocks Gym, academia de verdade. Obrigado pelo presente, viu, meu mano Mozart? E é isso, meus amigos marombeiros refinados. Gaste todo o seu dinheiro na Horsepower Pro. Link e cupom HOST10 na descrição do vídeo. Obrigado por ter assistido. Fiquem com a gente e até o próximo!